Existe agora uma norma que descreve a importância de se programar, planejar, gerenciar na área de prevenção de adoecimento psicológico. Está sendo ainda muito polêmica, as pessoas também não estão entendendo muito bem do que se trata, porque ou vai de um laudo, um relatório, algo muito burocrático, ou vai de eu preciso cuidar da saúde mental de todos os meus trabalhadores, mas isso vai ser um dado, inclusive, para o dono poder ver, porque o problema já está acontecendo. E aí depois ele vai ser responsabilizado num processo judicial, né? E aí ele vai falar, mas eu não estava nem sabendo. Agora ele está sabendo e ele vai poder cuidar disso, porque não cuidar disso dá prejuízo. Mas nós, empresários, a gente parte do princípio que todo mundo vai trabalhar bem. Nós não podemos nos dar ao luxo levar os nossos problemas para dentro da empresa, porque a gente tem vários empregos para garantir. E todo esse peso está nas costas dele. E quem cuida dele? O programa de gerenciamento de risco psicossocial assegura que 100% estarão prevenidos de um dano psicológico? Só que o que o governo quer? O que o Ministério do Trabalho faz? Tem que documentar. Vocês vão ter que mostrar que existe um programa de gerenciamento de risco. Aí, é para falar a verdade aqui? Sim. Fala galera do Indústria Sem Limites, sejam muito bem-vindos a mais um episódio que, mais uma vez, é um episódio muito interessante. Vocês pediram e elas voltaram, tá? Vai ser novamente, a gente vai falar sobre o assunto que está muito em alta, que muita gente ainda tem bastante dúvida, que é a NR1. Mas antes disso, a gente ainda tem um recado muito importante, não é mesmo, João? É isso aí. Vem aí, galera. Vem aí o primeiro Fórum de Manutenção Industrial para Londrina e região. A gente vai trazer muito assuntos relevantes para você que é decisor da indústria, decisor na parte de manutenção industrial, muitos conteúdos relevantes e muitos participantes que estão com a gente aí com grandes nomes, né, Lin? Que vão trazer muito conteúdo importante para a sua indústria, para você aumentar o seu faturamento, aumentar sua performance industrial, porque o pessoal vai trazer uns conteúdos diferenciados lá. Mas não se esqueça, você que assiste o nosso canal, que está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para dar aquela força para a gente também, né? A gente precisa. Né? A gente precisa da força de todo mundo, né? Para nós que somos da indústria, dá essa moral para a gente. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe o conteúdo com quem você acha que vai se interessar, né? Para ajudar a gente. A gente tem mais alcance cada vez mais. Né? Pois é, e na data de hoje, a gente está trazendo de novo o assunto sobre NR1, que é um assunto que vocês pediram, né, para voltar, e a gente está voltando com ele porque ainda tem muita dúvida sobre isso aí, né, e para conversar com a gente, mais uma vez, elas estão aqui conosco, né, muito obrigado pela presença mais uma vez. Sejam bem-vindas. A gente que agradece o convite, né? E hoje com o João, que apresentou a gente para você, né, Lê? É um isso aí. Pra gente Mas para quem não lembra, fala um pouquinho de vocês, só para o pessoal, só para reviver a memória do pessoal aí. Eu vou me apresentar brevemente, vou falar um pouco do Instituto, então, e aí passo a bola para a Mariana, né? Eu sou a Natália Passos, sou psicóloga e psicanalista do Instituto Caso Agriô, de psicanálise, junto com a minha sócia Mariana. Nós lá fazemos formação em psicanálise para psicólogos, temos uma rede clínica de atendimento psicológico online para os trabalhadores, né? Então é uma parceria que a gente faz com as empresas e a gente também atualmente tem trabalhado com o NR1, fazendo avaliações de riscos psicossociais, fazendo palestras em saúde mental, fazendo rodas de conversas também para mediação de conflito, de equipe, setor. Então a gente está se embrenhando aí com psicanálise e trabalho e estamos aqui também para tirar essas dúvidas de vocês, que acho que são as dúvidas de muitos, né, irmão? Sim. A gente está feliz de voltar aqui para falar sobre um assunto tão relevante, importante e que é tão caro para nós duas, né? Bom, eu sou Mariana Tamier, sócia da Natália, psicóloga e psicanalista há 14 anos. Hoje o Instituto completa 2 anos, né, de existência. Parabéns, estamos de aniversário hoje, então, parabéns. E olha que legal, né? A gente vem comemorar
com vocês, em especial com o João, né, que sempre foi nosso parceiro em alguns trabalhos, e poder falar sobre saúde mental nas empresas, trazer informação para que as pessoas entendam e tirem aquele mito, né, de que psicólogo custa caro, cuidar da saúde mental é para quem não tem o que fazer. Eliminar esses preconceitos é uma das coisas que a gente mais gosta de trazer esclarecimento, de falar sobre. Então, que a gente puder contribuir com conhecimento, com esclarecimento, vai ser um prazer. Certo, certo. Sabe que eu já pensei isso? É verdade, eu já pensei, assim, a gente se engana, a gente muda de opinião, e eu acho que faz parte. Né? Eu já pensei que, você fazer eu preciso fazer um tratamento psicológico, falar, é frescura. Eu já pensei assim, hoje eu já penso diferente, né? Mas eu já pensei isso no passado. Mas, entrando vamos direto para o assunto, né? NR1 é um fato, tá? Risco psicossocial, né? Já é um fato. Hoje já está se tornando uma obrigação desde o dia 1º de maio, né? 26 de maio, entrou em vigor recente, né? Entrou em vigor e vocês já vêm preparando algumas empresas já nesse sentido para se adequar à nova normativa, né? Ao longo desses primeiros meses aí, vocês já sentiram não digo uma mudança, mas um acolhimento dessa normativa, né? Alguma... Acolhimento, acho que vai levar um tempo, viu, pessoal? Porque acho que estão levando a normativa com muita burocracia mesmo nesse momento. Então está sendo um passo muito burocrático, muito no sentido de regularizar a empresa mesmo, dentro de tantos laudos que tem que se emitir. Então muitas vezes vinham buscar a gente e falavam, quanto custa o laudo? Quanto eu preciso pagar para esse relatório? Porque as outras NRs, né, associadas à segurança do trabalho, são mais ambientais, então são mais físicas, EPI. Então a galera estava confundindo muito nesse aspecto. Então estava achando que era uma mera burocracia também. Mais um laudo que vai ser engavetado lá, mas estou ali correspondendo com a lei e é isso. Então, assim, quando você disse de acolher a NR1, né, acho que ela está sendo ainda muito polêmica, as pessoas também não estão entendendo muito bem do que se trata, porque ou vai de um laudo, um relatório, algo muito burocrático, ou vai de eu preciso cuidar da saúde mental de todos os meus trabalhadores, mas se a pessoa estiver adoecida, o problema é meu, então se alguém estiver ansioso, a culpa vai ser minha. Então estamos entre extremos, é um momento entre extremos. Então parece que qualquer questão de saúde mental é responsabilidade do empregador, o que não é verdade, né? E também não é um mero laudo que vai ficar engavetado, porque a NR1 precisa ser viva. Então, aquele laudo vai dar o caminho das pedras. Então, esses são os planos de ação que você vai precisar fazer na tua empresa, na tua indústria, já que a gente está falando de indústria, né? E assim, não é resolve esse problema amanhã. A NR1 dá 2 anos para essa empresa identificar o problema e ir mostrando que ela está, pelo menos, interessada e fazendo ações em torno do problema, né? Até porque é uma normativa muito nova e ninguém é especialista disso, né? Dentro da empresa. Então é um momento em que vão precisar de especialistas vindo de fora, assessores, né? Então a lei também não preconiza que seja necessariamente psicólogos, por exemplo. Então a gente vê muitos profissionais de muitas áreas tentando surfar nessa onda, que a gente acha que assim, a longo prazo vai ser difícil. Tá, mas assim, sem querer te cortar, tá? Mas é que assim, isso aí me pegou um pouquinho. Como que você vai definir um risco psicossocial sem ser com uma psicóloga? Isso te pegou um pouquinho, porque você está conseguindo acompanhar o tamanho da contradição que a Natália está apontando, né? Sim. E é isso mesmo. Eu acho que esse trânsito que a Natália está colocando, né, de cumprir com uma burocracia para a realidade, que também gira entre extremos, ou a culpa é toda minha, ou a culpa é do trabalhador, enfim, esse extremo também não ajuda, ele faz pensar o quanto ainda, quando a gente pensa em saúde mental no trabalho, gira em torno daquela questão, é supérfluo.
Eu vou tratar como uma burocracia porque eu coloco lá que eu fiz a avaliação do risco psicossocial, pego esse formulário, o resultado eu encaminho para o e-social, arquivo lá, tá ok. Não, o que a Natália está querendo trazer, e com a sua pergunta eu acho que dá para a gente complementar, Lincoln, é assim, existe agora uma norma que ela descreve a importância de se programar, planejar, gerenciar, inclusive na área de prevenção de adoecimento psicológico, e isso não é qualquer coisa. Quando a Natália aponta essa ideia, né, de que outros profissionais estão fazendo, o que a gente observou? Técnico de segurança do trabalho, empresas de medicina do trabalho, todos estão por dentro disso. Fisioterapeutas, especialistas em ergonometria, tá ok. Mas é o psicólogo que tem esse olhar. Como que a gente previne um adoecimento psicológico? Como que você avalia? Como que a gente trata aquele que já está adoecido? Uma avaliação. Não, mas como que você avalia sem ser do ramo? Isso. Aí, essa é uma boa pergunta, porque assim, em saúde, existe uma perspectiva multidisciplinar. E em saúde mental, também tem esse braço. E aí o que acontece? Existem questionários validados cientificamente, onde outros profissionais se utilizam desse questionário multiprofissional que avaliam questões psicológicas. Mas o resultado disso, a análise disso, qual a intervenção que você vai fazer com esses resultados? Pois é, mas eu não acho que seja uma avaliação. Não acho que seja uma avaliação objetiva para passar um questionário e falar, se ele responder sim é isso, se responder não é aquilo. Eu acho que não deve ser bem por esse caminho. Acho que passa por uma subjetividade do indivíduo que está avaliando para saber se realmente tem algum risco ali ou não. Ou eu estou enganado. E isso é um ponto importante, Nico. Eu acho que, inclusive, vai entrelaçar talvez com outras perguntas que vocês devem ter ouvido por aí. Muita, viu? Porque o que parece, né? Parece que a NR1 ela quer uma avaliação individual, como se você tivesse um prontuário, uma pasta de cada funcionário. Ela é anônima, né? E eu entendo isso que você está dizendo de uma profundidade. A profundidade vai ser dada num segundo momento, porque no primeiro momento, o que a NR1 diz? É preciso fazer uma varredura mais geral. Quando você fala assim, por exemplo, é super possível de fazer entrevistas, por exemplo, né, de avaliações psicológicas feitas por psicólogas numa indústria de pequeno porte. Médio, grande porte fica inviável. E aí o que a gente faz então? Faz uma varredura maior. A gente utiliza então de testes para fazer uma varredura. Porque o que esses testes hoje, como a gente aplica, acontece? Ele vai dar um panorama geral, então, da empresa, como ela está, né? Tem lá as categorias, então, como é que estão as relações hierárquicas, as relações sociais, como que está o processo da empresa, está tendo acúmulo de função, está tendo desvio, porque tudo isso é adoecimento. Porque o que as pessoas acham? Que o colaborador está adoecendo fora dali. Ele está adoecendo fora dali, ele está chegando com um problema de casa, e isso você pode dar. Dentro de um programa, por exemplo, de apoio psicológico, você pode fazer parcerias, assim como tem hoje com odontologia, com auriculoterapia, ginástica laboral. Você pode fazer uma parceria, que inclusive o nosso instituto fornece, de encaminhamento para atendimento psicológico. Isso não é NR1. Né? A NR1 eu entendi que tem algo do meu trabalho, da estrutura desse trabalho, que está adoecendo. Então, está gerando muita pressão, está gerando ansiedade, algo dessa cultura está gerando uma apatia. A gente avaliou recentemente um grupo, e nesse grupo, o que acontecia? Eles não tinham dificuldade na hierarquia vertical. Então, os colaboradores com o líder, eles se davam muito bem. Mas os colaboradores entre si estavam se desentendendo e trazendo uma insatisfação. Numa dimensão que esse líder não estava vendo. Não tinha conhecimento. E a gente consegue, através de um questionário, de uma entrevista, e depois um momento de feedback, identificar exatamente qual foi o ponto onde se perderam ali na comunicação.
O que está gerando o conflito naquela equipe, Isso. né? E aí, o que a gente usou para analisar? Algo que a psicanálise faz o tempo todo, que é uma escuta ativa. Ela inclui aquilo que está deixando de fora, e que a gente deixa de fora no piloto automático. Sem perceber, a gente deixa de fora. Só que o analista é esse que tem uma escuta apurada, e ele está percebendo, ó, um falou aqui, o outro falou aqui, o dado é esse. Como é que eu incluo isso aqui nessa dinâmica? E isso foi interessantíssimo, porque a liderança falou, opa, como é que eu não percebi que isso estava acontecendo? Né? E aí, ao mesmo tempo que não percebeu, ele foi comentando, agora faz sentido, porque determinada situação teve um desentendimento aqui, né? E passou desapercebido. Cada desfecho tem um porquê, né? Só que o que acontece geralmente? Por que às vezes é preciso alguém de fora também? Né? Então vem uma assessoria de fora, por exemplo. Vou trazer um exemplo familiar. Às vezes seu filho vem e se queixa de você. Você fala, tá exagerando. É normal. É normal você ouvir com a tua posição naquele conflito. Não é bem assim. Aquilo que a Mariana falou, que a gente inclui o conflito, que geralmente a gente está buscando ignorar o conflito, excluir o conflito, falar, não, isso aqui não é nada demais, deixa pra lá. De repente, a hora que você vai ver, é um elefante branco no meio da sala. Sim. E tem alguma coisa perturbando e você não sabe dizer muito bem o que, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, era uma equipe que a gente conseguiu fazer tanto o teste quanto fazer esse contato mais aproximado de uma entrevista, né? Mas para empresas maiores, médio e grande porte, então o que a gente faz? A gente faz essa varredura geral, que inclusive os empresários também são participantes dessa varredura, né? Porque a perspectiva deles conta muito, até para a gente entender como é que eles estão entendendo essa gestão, essa organização do trabalho, essa manutenção industrial, né? E o que a gente consegue fazer também? A gente consegue fazer uma avaliação setorial. Então, a gente faz tanto a geral para essas maiores empresas, quanto setorial. Porque, por exemplo, às vezes deu um dado lá, é a empresa toda, mas a empresa tem 100, 200, 300 colaboradores. Como é que eu vou saber onde está o foco daquele problema? Eu vou tratar 300 colaboradores? A gente vai lá para fazer intervenção. Como é que para uma indústria para tratar 300 colaboradores? É inviável, né? Então a gente faz setoral, né? E vai lá e fala, ó, é esse setor aqui, ó. Deu o índice alto, tem a empresa toda, mas o índice mais alto foi desse setor. Então a gente vai começar por esse setor. Né? Então a gente começa a fazer uma ação voltada para aquele setor, e aí vai depender do que é o setor, qual que é o risco psicossocial que você apresentou, né? Então a gente fala até para o João, muitas vezes, inclusive, porque às vezes as pessoas falam, vou ter que colocar o psicólogo aqui dentro. Gente, às vezes dependendo, é outro profissional que vai assumir, e aí eu vou dizer o porquê. Porque se o problema for desvio de função, acúmulo de função, não está claro, é o trabalho do João que entra, é processos. A empresa não está tendo processo. Não, né? Por isso que muitas vezes falam que o resultado é reflexo do dono. Se a ordem de cima para baixo não foi clara e definida, sim, né, vai gerar conflito. Exato, né? E digo mais, isso vai ser um dado, inclusive, para o dono poder ver, porque o problema já está acontecendo. E aí depois ele vai ser responsabilizado num processo judicial, né? E aí ele vai falar, mas eu não estava nem sabendo. Por isso, né? Que o óbvio precisa ser dito. Exato, né? Agora ele está sabendo e ele vai poder cuidar disso, porque não cuidar disso dá prejuízo para ele. Então, ao mesmo tempo, não é que a saúde mental dele não está sendo levada em conta. Se a gente pensar, por exemplo, que saúde mental não é só esse tratamento individual clínico, porque muitas vezes a gente acha que saúde mental, né, é só um atendimento psicológico, é algo de 1 a 1. Porque quando a gente pensa em saúde mental, psicólogo, a gente já pensa na clínica, a gente pensa em terapia. Acho que não à toa você começa citando terapia também, né, Lincoln? Eu achava que terapia, enfim. Então, é um assunto bem polêmico, né? Bem polêmico porque, tipo assim, nós somos muito técnicos. Então, quando se fala assim, NR10, o que você precisa? Você precisa usar uma luva de alta temperatura, você precisa usar isso. Outra é usar bota de proteção, usar isso. Então, todas elas têm uma coisa física. É objetivo. Que você precisa fazer. Para fazer um trabalho assim, à altura, você precisa do cinto, você precisa ter treinamento, você precisa disso. A NR1, isso é uma pergunta que estão fazendo para a gente. Sim. Ela tem alguma coisa
assim, mais física, para ajudar a pessoa que está assistindo, igual vocês falaram, não é só mais um laudo para engavetar, né? Mas como que eu vou trabalhar com isso? Tem alguma coisa palpável? Sim, tem um programa de gerenciamento de riscos, né? E ele é mais do que um formulário, né? Se a gente pensar, quando a Natália fala, é uma norma que é viva, é um programa que é vivo. Por que é vivo? Você está lidando com subjetividades. Quando você fala, ele precisa usar uma luva para proteger de altas temperaturas, é um instrumento que ele precisa, é um equipamento que ele precisa, né? Quando a gente fala de prevenção, gerenciamento de risco psicossocial, a gente está falando de subjetividades. De pessoas, né? De pessoas. Isso alterna de pessoa para pessoa. Muda então, equipe. Muda. Essa materialidade que às vezes a gente tenta trazer do meio técnico para o mundo das subjetividades, que eu vou insistir em subjetividades, porque subjetividades a gente inclui afeto, a gente inclui emoção, a gente inclui padrões comportamentais. E aí, o João falando disso, eu me lembrei de um caso que eu atendi no hospital há, sei lá, 14 anos atrás, e foi um acidente de trabalho. Eu fiquei no setor de queimados por 1 ano. E naquele setor teve um momento que a gente precisou fazer uma pesquisa para saber o motivo das queimaduras. Então era assim, mais ou menos uma proporção, 45% acidente de trabalho, 35% tentativa de suicídio e outros por acidentes. Então está dirigindo, o carro pega fogo, essas coisas assim. Quando a gente pensa que 45% é acidente de trabalho naquela época, no maior complexo hospitalar da América Latina, não sei se ainda é, mas naquela época era, que é o HC de São Paulo. Quando a gente pensa assim, eu me lembro de um caso que eu atendi, onde um trabalhador com mais de 18 anos de experiência, líder de equipe, faltou alguém na equipe dele, ele foi substituir, falou, eu lido com essa solda faz muitos anos, eu sei como manusear. Não colocou a bota de proteção, que vai uma manta térmica, uma corrente de aço, enfim, foi com a solda. Caiu um pingo de solda na bota, derreteu o pé dele. Derreteu a bota e derreteu o pé dele. Vou voltar para a subjetividade. Quando a gente pensa nisso, no acidente de trabalho, tem que notificar, vamos para o Sinam, vamos fazer o preenchimento da ficha Sinam, senão o Ministério do Trabalho, né, Vigilância Sanitária aparece aqui, tem que preencher o Sinam. Tudo bem. Só que aquela pessoa que se acidentou, naquele momento, ele estava sendo atravessado por situações psicológicas que no espaço de trabalho nunca foram contempladas. Aí, isso lá, 14 anos atrás, corta para 2026. Hoje, existe uma lei em que esses atravessamentos da vida, da vivência do trabalhador, têm que ser contempladas dentro da dinâmica de trabalho. Mas então quer dizer que lá, se isso tivesse acontecido, se isso tivesse sido contemplado, ele não queimaria o pé? Não sabemos, mas poderia ser prevenido. Pelo menos diminuir a frequência aí, né? Que é algo 45%. Algo poderia acontecer, né? E aí, falando aqui para vocês, eu estou lembrando de um outro exemplo, né? A gente ouve os trabalhadores, assim, como eles chegam, né? Para contar, assim, da vida deles. Alguns chegam reclamando do trabalho, insatisfeitos da relação que tem com o trabalho. Mas a grande maioria, eles relatam situações em que eles se dedicam ao trabalho. E mesmo assim, não tem um reconhecimento. E esse é um outro ponto que a gente precisa considerar. Pensando que os riscos psicossociais, se a gente for ver lá na norma, então, me ajudem, que eu não vou lembrar de todos. É burnout, assédio moral, ansiedade, depressão. Tá faltando aí. Eu não tô lembrando de todos. Assédio sexual, tem... Isso que pega mais das subjetividades, né? Conflito relacional, constrangimentos, enfim. E aí, quando a gente pensa nessa descrição, nesse exemplo que eu estou contando, que a gente escuta muitos trabalhadores, e eles dizem assim, a minha relação com o trabalho não é o problema. O problema é como é que eu me relaciono com as pessoas do trabalho. Então, causa ansiedade,
Amanhã eu tenho que apresentar um PowerPoint para o meu chefe com os indicadores do mês que passou. Não dormi, estou com distúrbio gastrointestinal, taquicardia, tremor. Calma, então pera lá. Você sabe fazer um PowerPoint, você tem os dados, tem. O que está te deixando ansioso é a forma como você se relaciona para apresentar para o seu líder. Entende aonde pega a subjetividade? Isso não tem como se materializar. Isso tem como ser falado. Só que o que o governo quer? O que o Ministério do Trabalho faz? Tem que documentar. Vocês vão ter que mostrar que existe um programa de gerenciamento de risco. Aí, é para falar a verdade aqui? Sim. Gostamos assim. Nós temos sido procuradas para o seguinte trabalho. Então, será que a gente pode fazer por etapas? Primeiro, vocês podem fazer a avaliação? Só para eu ter o certificado da avaliação e colocar no e-social. Tudo bem. Só que o nosso trabalho, o diferencial da psicanálise é que a gente olha para a singularidade. Então, vai ser enviado um relatório, a gente faz um relatório individual, mesmo que seja anônimo, para incluir isso que eu estou te contando da subjetividade. Então, respondendo a sua pergunta, existe algo material que a gente possa apresentar? No nosso caso, é esse relatório, que a gente consegue trazer especificamente a singularidade ali, como aquela relação está sendo atravessada naquele momento, porque aí é isso também, João, é aquele momento. O ser humano, ele se modifica, as relações se modificam, então a gente não pode pensar que eu avaliei alguém aqui em junho de 2026, no final do ano tá garantido. Agosto vai ser a mesma coisa. Sim. Né? Então, assim, tem essa janela, pode fazer com que as coisas mudem, né? Certo. E tem uma outra questão que eu escutei, né, muita gente se queixando, na verdade, tá? Porque essa linha tênue, podemos dizer assim, entre o que é responsabilidade do empregador e o que é responsabilidade do empregado dentro do risco psicossocial. Tá? Até que ponto o empresário vai ter que se responsabilizar por um problema que a pessoa tenha trazido de fora para dentro da empresa, que muitas vezes deixa a pessoa de performar, que acaba causando prejuízo para o empresário. Né? Então, até que ponto ele tem que assumir essa culpa? Né? Eu acho que vocês receberam uma advogada interessante aqui antes da gente, né? Ela tinha que estar aqui para responder isso para você. Vou falar da perspectiva psicológica, mas da perspectiva de um advogado, acho que estar em conformidade com a lei. Estar em conformidade com a lei assegura que seja cumprida a responsabilidade do empregador e do colaborador. Da parte psicológica, o que a gente entende? Pode haver equívocos. Por exemplo, aquele empregador que fala, mas quando o filho estava com dor de dente, eu liberei para ir no dentista. Né? E aí agora ele pede demissão e vem com um processo trabalhista alegando que ficou deprimido no trabalho. Poxa, mas eu liberei quando ele teve febre. Né? Então, o que está na lei? O que é que está na lei? Né? Acho que é isso. E eu estou falando aqui com vocês... Mas dá muita margem, né? E eu me lembrei de uma coisa. Todas as empresas, ou todas as instituições para existirem, ela tem um regimento interno, ela tem um lema, tem uma cultura, né? Todas têm. Inclusive o nosso país tem, não tem? Por exemplo, o que está escrito na nossa bandeira? Vocês sabem de onde veio isso? Nunca se perguntaram? Não lembra da aula de história? Nem de sociologia? Existiu um cara que chama Auguste Comte. Ele era uma das referências do positivismo, que é uma escola sociológica para explicar os fenômenos sociais, de uma forma bem simplificada. E ele escreveu assim, para a coisa ficar organizada, amor por princípio, ordem por base, progresso por finalidade. O que o brasileiro fez?
Vamos fazer uma bandeira do nosso país. Vamos colocar as cores das nossas riquezas naturais. E vamos pensar um lema para fazer esse país ir adiante. Cortaram o quê? Amor por princípio. Deixaram ordem e progresso. E a frase dele é amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Quando a gente pensa nisso, tô indo longe com vocês. Não queria lembrar disso. De jeito nenhum. Eu acho que você nunca mais vai esquecer, João. Acho que não. Quando a gente pensa nisso, por que é que nas relações institucionais se corta o afeto? Retira o mais importante. Como se o que fosse mover o progresso é só o que é técnico. Não, tem que ser uma junção. Veja que o Conte, quando ele colocou, e eu nem sou defensora do Conte, eu tenho minhas críticas com ele, mas assim, quando a gente pensa na proposta dele, ele estava fazendo uma junção: afeto, organização e resultado, que é o progresso. Sim. E se a gente para ver hoje, por que a norma vem? Porque tentou se mecanizar demais essas relações trabalhistas. Então, o sonho, muitas vezes, é que chegue um trabalhador que não tenha família, que não tenha filhos, que não tenha doença, que não tenha nada. Gente, isso é uma máquina, e máquina dá trabalho também, né, Lico? Bastante. Se você já assistiu até aqui, é porque esse assunto é para você. Então vem com a gente para o primeiro Fórum de Manutenção Industrial promovido pelo Indústria Sem Limites. Clica aqui embaixo para você saber mais. Máquina também dá muita manutenção, mas não quer ter manutenção com pessoas, com subjetividades. A gente entrou num abismo, assim, achando que a gente realmente conseguiria superar tudo, não sentir nada, e os afetos foram ficando esquecidos. E quando a gente fala de afeto, é angústia, tristeza. Não é que de repente meu funcionário ficou triste, agora eu tenho que ficar desesperado. Não, é até normalizar, falar, nossa, você tá triste, tá, mas eu vou ouvir, né? Às vezes a gente, inclusive, pode fazer, né, esse tipo de treinamento para que as pessoas consigam ouvir aquilo, porque o que está acontecendo? As pessoas não conseguem ouvir. Virou aquela coisa do engole o choro e trabalha, sorriso na cara, né? Então assim, tá acabando o mundo aqui, mas entra na reunião e fica ali. E aí retirar, fazer essa cisão, que é o que a gente está vendo hoje desse enorme montante de atestados psiquiátricos no trabalho. E que retiram a possibilidade da pessoa, inclusive, de retornar ao trabalho. Então, para responder sua pergunta, como é que eu sei a responsabilidade do empregador e a responsabilidade do trabalhador? Cumprindo o que está ali, na lei. Não é fazendo a mais nem fazendo a menos. É o que está ali. A norma vem para organizar. E aí eu quis incluir o afeto para dizer assim, que não existe organização e resultado sem afeto. A gente tende a fazer isso desde que o mundo é mundo. Mas a psicanálise ensina, incluam os afetos. Então a gente está aqui até os conflitos. Então, por exemplo, você vai organizar, aí a galera está se queixando. A galera, você vê na cara que não gostou da mudança. Mas se você cria um espaço para que eles possam ao menos falar do seu descontentamento, não é todo mundo concordar. Mas se eles tiverem um espaço que eles podem falar a perspectiva deles, aquilo de alguma forma, por si só já inclui esse afeto. Porque quando você escuta o outro, você dá um lugar para ele também. Eu acho que até para quando você permite que fale, nem que for uma mudança, e você permite que os colaboradores falam, nem que não for feito, mas você pode pelo menos explicar para ele por que não está sendo feito. Sim. Né? Então ele não precisa ficar com aquilo levando e fazendo ficar cada vez maior, sendo que ele coloca um ponto, você explica, olha, não vai ser feito disso por causa disso e disso. Ele entende, fica mais leve para ele também pode comprar a ideia e fazer acontecer. Isso que o João está falando é de incluir. Né? Que é o que o tempo todo a gente fala nas empresas. Né? É diferente chegar falando, vai mudar tudo, é porque eu posso, porque eu mando. Sim, o poder te dá esse direito, mas a longo prazo isso vai capengar. E é no colaborador que isso capenga. Posso dar minha opinião? Claro. O outro lado dessa visão? Tá?
O empresário tem que ser prático, o empregador tem que ser prático. Ele parte do princípio que todo mundo vai trabalhar bem. Por quê? Mas é um princípio meio fantasioso, né? Mas eu tô me colocando no lugar, tá? Mas nós, empresários, a gente parte do princípio que todo mundo vai trabalhar bem. Porque nós não temos o direito, não é que nós não temos o direito, mas nós não podemos nos dar ao luxo de chegar, levar os nossos problemas para dentro da empresa, porque a gente tem vários empregos para garantir. Entendeu? O empregado eu acho que pode acontecer que ele vai se pegar dentro de uma normativa dessa para querer tirar algum proveito do empresário que tem que se preocupar com 10, 20, 1.000, 2.000 empregos. Né? E todo esse peso está nas costas dele, de quem cuida dele. E Entendeu? poucas vezes nós ouvimos de empresários esse tipo de fala, com esse comprometimento. O que a gente já ouviu é assim, quero resultado. Eu quero melhorar as relações aqui para a coisa avançar. Se você pensa dessa forma, como você está colocando, você já se envolveu com a responsabilidade de manter boas relações, vamos dizer assim. Só que o que é bom? O que é bom para o líder? O que é bom para esse funcionário? Eu volto no ponto da subjetividade. Elas são estruturadas de formas distintas. Quer ver? A gente teve a oportunidade de estar com o João numa empresa e foi muito bacana aquele dia, que era um dia de organização. E todos os colaboradores ganharam um copo térmico, algo assim. E a repercussão disso foi em torno de que se sentiram cuidados, incluídos. Então, às vezes... se emocionou, porque nunca tinha... Era um sonho ter um copo daquele, né? Mas é isso, às vezes a gente também acha que tem que fazer coisas mirabolantes. E não é, né? Sabe? Assim, não é garantir que esse trabalhador sorria de orelha a orelha todos os dias, sabe? E aí, quando você pensa, eu tenho que garantir esses 2.000 empregos, a máquina tem que girar, né? A grana tem que entrar. É porque o empresário carrega um peso. Mas e é grande, o fardo é pesado, sabe? Isso, Lincoln. Poucos admitem isso. Quantos estão lá? Sendo empresários, dono de empresas, mas você só ouve eles falando como eles ganham, como eles faturam, como eles empreendem. A rede social trouxe muito isso, né? Mas isso eu acho que é meio fantasioso. Sim. Porque o empresário, ele tá sorrindo por fora, mas tá quebrado por dentro. Né? Isso aí ninguém vê. Sim. E às vezes, igual isso que eu falei, assim, às vezes a gente não pode se dar ao luxo de estar mal, porque você tem muita coisa para cuidar. Tem muito encargo para pagar. Esse luxo, infelizmente, é isso que você está dizendo. Quando você diz o empresário não tem esse luxo, o trabalhador diz, nós também não. E é isso que a Mariana falou. Ninguém tem esse luxo hoje no trabalho. Ninguém tem o luxo de mostrar que não tá legal, que não tá bem, que tá desgostoso com alguma coisa, que não... Qualquer coisa que seja nesse lugar do afeto mesmo, ou até que gosta muito de um funcionário. A gente também ouviu um empresário de uma indústria também de Cambé, e ele dizendo assim, gente, às vezes eu tenho que, porque ele tem um perfil, enfim, de liderança, que ele é mais amigo, ele fala, e aí eu tenho que prestar atenção, porque às vezes se eu tô lá na correria, eu dei bom dia para um, não dei para o outro, ficam chateados. Vem me perguntar se fez alguma coisa para mim e tudo mais. Eu falei, mas esse não é o problema. A pessoa, se ela tá podendo ficar chateada, e se ela tá podendo vir até você e falar, aconteceu alguma coisa, tá ótimo. Você vira e diz, não, tá tudo bem. Eu falei, agora, esse peso, essa pressão, é você quem tá se colocando, porque você é pessoa, você tem a sua subjetividade. Então, esse peso, né, você tá carregando ali também, de que ninguém pode ficar insatisfeito com você, mas isso também é fantasioso, né? Então, do mesmo jeito que deveria-se ter uma liderança, é tudo imaginativo, é tudo uma fantasia da nossa cabeça. Então a gente criou um cenário em que todo mundo faz tudo direitinho, não tem problema nenhum, e quanto mais a gente vive nessa fantasia, mais a gente está adoecendo. Porque que importante, por exemplo, é para você, muitas vezes você não pode falar isso para o teu trabalhador, e tudo bem.
né? Acho que também não é misturar todas as coisas, com certeza. mas você vai criando uma rede de apoio. Então, o evento que vocês estão fazendo, querendo ou não, uma rede de apoio. Vamos falar sobre isso? Vamos falar como que é difícil essa manutenção industrial? Vamos falar como é difícil empreender? É diferente fazer um evento em que as pessoas, por exemplo, porque é isso, manutenção, então vai falar dos problemas também, né? Então já inclui problema. É diferente de falar, nossa, vamos falar como é bom ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, como prosperar, como você deve ser um líder. Tudo bem, não é que essas pessoas estão erradas, mas disso já tem de monte. A nossa sociedade se alimenta só disso, basicamente. Então, o que a gente não dá muitas vezes espaço é para que tanto o trabalhador quanto o empresário possam ter esse espaço que a Mariana disse, né? De escuta, que é aí que a psicologia entra, porque não vai julgar. Não vai julgar. O psicólogo não está lá para julgar. O psicólogo sabe que cada um está fazendo o que pode com o que tem, né? E vai entender a abertura que aquela pessoa tem para desenvolver ou não. Então, por exemplo, o João já trouxe às vezes exemplo de o empregador diz, esse aqui tem muito perfil de líder, ele tem que liderar. E aí o cara fala, não vou, não quero. Então, para a gente ver, por exemplo, como não é só técnica. Não é só técnica. E às vezes insistir nisso, todo mundo vai adoecer. Eu acho que envolve também um pouco assim, a questão da expectativa. Porque eu acho que todo mundo tem uma expectativa. Em qualquer relação que a gente tenha, a gente acaba criando uma expectativa em cima do outro. O colaborador em cima do empresário, o empresário em cima do colaborador, os pares entre si. Então, às vezes, essa expectativa que é criada, e às vezes não é uma realidade, ela pode ser frustrada. E no momento de frustração de uma expectativa dessa, é onde a pessoa entra com essas deixas. Fala, não me deu bom dia, né? Não comprou um copo para mim, eu esperava, o outro lá comprou, o meu chefe não compra nada para mim, né? Então, eu já trabalhei em indústria de multinacional, onde cada líder poderia fazer alguma coisa diferente da sua equipe. E o pessoal, tinha um pessoal que quando ia trabalhar no final de semana, em regime de hora extra, eles faziam o quê? Faziam um cafezinho especial pro pessoal. Só que isso foi do líder, do coração dele. O amor. O outro líder amor não é romântico quando a gente fala de amor, né? Por quê? O que ele sentiu? Eu estou vindo aqui no final de semana, minha equipe está comigo, numa hora extra, é ruim para todo mundo, então vamos diminuir a dor. Né? Mas isso foi do coração dele. Não que todos os outros líderes teriam que fazer também. Só que aí gerou-se uma expectativa no outro turno. Porque se esse líder fez, o meu líder também vai fazer. E o não fez. E o meu líder não fez. Então gera-se uma expectativa. Às vezes por olhar a vida do outro, igual o Lincoln falou, né? A rede social está trazendo muito isso, né? As vidas de fantasia, né? Sim. Todo mundo só mostra o bonito, o bastidor ninguém mostra. Né? O bastidor ninguém mostra. Então, isso aí, quando é frustrado, eu acho que é uma coisa que leva a dor, tanto para um lado quanto para o outro. Mas eu queria fazer mais uma pergunta. A pergunta que eu quero fazer é sobre como que a gente pode garantir que, se vamos dizer assim, beleza, o que eu tenho que fazer para a NR1 funcionar bem na minha empresa? Isso. Hoje, a NR1 ela está pronta para chegar numa empresa e garantir que isso vai garantir o meu psicossocial da minha empresa. Garantir um resultado. Um resultado efetivo. Se eu investir e fazer isso acontecer. Porque é o que eu falei da subjetividade, sabe? Vai ter um resultado, porque igual eu falei da luva, tem que ter essa proteção, tem que ter isso. Então, se a gente tiver algo assim, fala, não, se a gente implantar isso, realmente a NR1 vai proteger os meus colaboradores ou não? É isso que eu queria saber. Vou complementar a sua pergunta com uma outra pergunta e vou tentar responder as duas. Vamos tentar responder as duas. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em EPI, a norma existe. Pressupõe-se que as indústrias liberam os EPIs para os colaboradores. E aí todos estão protegidos de acidente no trabalho. É assim? Protegido tá, mas que vai acontecer acidente pode? Pode. Às vezes vai minimizar. Aí, para responder a sua pergunta, né, como mais essa pergunta, a gente pensa assim, quando a gente
fala de sofrimento, ansiedade, depressão, burnout, os efeitos de um assédio, seja ele moral, sexual. Todos eles dependem de como é que essa pessoa ela tem um envolvimento, ou a estrutura psicológica dela permite que ela possa enfrentar. A gente vai ouvir em algumas correntes psicológicas falando recursos emocionais de enfrentamento, como é que ela vai enfrentar aquilo, qual é o apoio que ela recebe, então o apoio que ela tem para ela poder levar isso adiante, né? Porque de pessoa para pessoa vai variar muito, né? Varia Igual muito. você falou, às vezes um distrato, às vezes para uma pessoa aquilo, nossa, é Ela foi enorme. ignorada, gera um E para trauma, outras, às né? vezes é muito pequeno, ela repassa por cima daquilo. Então, como mensurar isso? E aí isso estendido para uma lógica industrial, vamos pensar. O ideal seria olhar para os setores de uma forma que pudesse captar a peculiaridade daquelas relações, ou a singularidade daquelas relações. Então, para dizer assim para você, ou para qualquer empresário, qualquer proprietário, né, de algum comércio, o programa de gerenciamento de risco psicossocial assegura que 100% estarão prevenidos de um dano psicológico? É a mesma aí para ser coisa. quebrado também, né? Não, mas eu falo assim, teria então, ferramentas para E aí, fazer. porque isso, aí sim, aí a gente tem. Quando a gente fala de um programa de gerenciamento de riscos psicossociais, é isso. São etapas, são momentos, né? E até antes de você falar dessas ferramentas, eu queria complementar uma fala dela no sentido de que, por exemplo, então tem um sujeito que se duvida ou que tem isso do enfrentamento. Então, até dentro da normativa, por que é um programa de gerenciamento? Para dizer o quanto que essa não é uma norma de ordem prática burocrática, nesse sentido. Ela é prática no sentido viva, ela precisa estar viva. Então, por exemplo, monitoramento está dentro da NR1. Eu e Mariana vamos lá mensalmente falar com essa equipe, ouvir essa equipe. Mensalmente, quinzenalmente, enfim. Vai ter um espaço em que a gente vai ouvir essa equipe. Quando algo acontecer, a gente já vai ter uma ideia melhor do que é da pessoa, o que é da empresa. Então, o monitoramento, ele também permite que a gente entenda essas relações mais subjetivas que o Lincoln pontuou aqui no início da entrevista, né? Que a gente só consegue com o acompanhamento. Não é com teste, não é com algo mais técnico. Então, quer entender o que está acontecendo? Porque, por exemplo, às vezes um assédio moral, uma declaração de assédio moral, ela é relevante, ela deve ser investigada? Sim, há canais para isso. Canais de denúncia que a gente tem ferramentas, canais de denúncia, né? Como um protocolo de como agir, vai ouvir as partes, manter o anonimato, vai demitir, não vai demitir, vai dar uma advertência, vai depender da gravidade. Tá. Aconteceu segunda vez, terceira vez, quarta vez, chega uma hora que você fala, não é o psicológico do colaborador. Então, tem algo que já vai começar a apontar para uma estrutura da empresa. E, às vezes, não é nem da empresa. Às vezes, assim, o que acontece? Onde que a empresa é responsabilizada? É um gestor. É um gestor que está dando problema. Está assediando ou está constrangendo seus funcionários. Ah, mas eu não sabia, é o gestor. Tá, mas se você convida alguém para dentro da tua casa e ele começa a destratar as pessoas... Você está dentro da tua casa, ele está desrespeitando as regras da tua casa, você precisa fazer algo para com esse gestor. Então, você é convocado na responsabilidade desse lugar. Não é que a culpa é tua que o gestor estava destratando as pessoas, né? Não. A partir do momento que você toma ciência, a partir do momento que as denúncias apareceram, aí a responsabilidade é sua, porque a casa é sua, a empresa é sua. Sim. Né? Então, o monitoramento, ele é importante nesse lugar, nesse sentido. Então, a gente não só intervém. Então, fez um treinamento, ferramentas, né, João? Mas, se você quiser, você vai me complementando. Treinamentos, palestras, né? Esses são de ordens mais palpáveis, práticas, né? Então, a gente consegue fazer isso. Rodas de conversas. Então, qual que é o problema? É burnout, vamos
convoca aí processos, vamos ver o que está acontecendo, se é algo de uma liderança, se é algo de uma liderança que está exigindo demais, ou é uma desordem do trabalho. Isso a gente consegue. Então, é uma liderança que está exigindo demais. Opa, aqui a gente já atua mais. Desorganização no trabalho, vem processos ali conjunto. Então, né, é uma atuação ali, né? Então, quando são pessoas, a gente entra em cena, né? Com essa questão da inclusão, da subjetividade, né? Com esse acompanhamento, vocês conseguem... Porque, assim, sempre tem aquele pessoal que qualquer coisa que você jogar, eles vão para cima e quer fazer acontecer. É o que eu falo, né? É o pessoal que está sempre positivo, né? Então, tem que ter sempre aquele cara que é negativo também, aquele cara que é, né, que é pessimista, né? Mas tem que ter um só na equipe, né? Porque se tiver muito é complicado. Né? Eu falo, né? Os otimistas construíram avião, os pessimistas foram lá e construíram paraquedas. Vai cair, então vamos proteger eles, né? Então, precisa a gente ter isso para ter equilíbrio. Mas nesse acompanhamento, vocês conseguem entender que, essa pessoa ela sempre reclama. É só ela, o resto tá todo mundo, beleza. Esse aqui é um detrator, porque detrator tem em qualquer lugar, né? Que é a pessoa que tudo tá ruim, né? Por mais que você trate ele muito bem, põe tudo tá ruim para ele, né? Então, nesse acompanhamento a gente consegue pegar isso e falar, não, esse colaborador a gente tem que tratar ele como pessoa. E não como conjunto. Tem que entender o que está acontecendo na casa dele, porque às vezes o cara já acorda cedo, já abençoando o mundo, né? Então uma pessoa dessa já é mais complicada. Aí busca, você fala assim, no sentido de buscar um tratamento individual para ele, para não pegar e falar assim, o rapaz reclamou sobre isso, só que só ele que reclama, todo mundo não tá. Aí nós vamos fazer uma ação toda com todo mundo por causa dele. Aí você acabou de fazer isso aqui, todo mundo ficou mais feliz ainda. Aí você faz um outro, porque ele reclamou de outro. Aí faz outras. Aí, tipo assim, será que realmente isso é um ponto para tratar com todo mundo? Ou será que tem que tratar ele como... Sim. Troca, né? E aí para isso, vocês têm instrumentos, feedback individual, em equipe, avaliação dele, da liderança. Galera, mas não esqueça que vem aí nosso primeiro Fórum de Manutenção Industrial, onde você, que é decisor da indústria, vai ter um espaço privilegiado, né, Ju? Vocês não podem perder. Não pode perder, vai ser um espaço privilegiado para você que é decisor, tá? Você que é supervisor, gestor, coordenador de manutenção, você vai ter um espaço onde você vai ter um conteúdo muito relevante sobre manutenção, além de poder conversar com vários fornecedores, fazer aquele network bem legal, no dia 26 de setembro em Londrina. Então, salve a data, beleza? Mas, voltando ao assunto, né, João, que está interessante. Muito interessante. Né? Você tem uma pergunta, né? Pois é, o João tinha uma pergunta para fazer, né, João? Quando eu te cortei, vamos lá. Isso. Vocês acreditam que hoje as pequenas empresas, elas estão prontas para se adequar à NR1? Ou o custo é muito elevado para elas? Como que seria para ter uma pessoa igual vocês falando aí, que acompanha a equipe, pode estar dando feedback, está dando essas ferramentas? Porque, assim, o empresário ele acaba não conseguindo fazer isso. Ele não é psicólogo, né? A gente falou, né? Tem que ser um psicólogo. Às vezes a pequena empresa não tem nem RH, né, João? Sim. Posso complementar a sua pergunta? Tá, o João estava perguntando se já tem um custo muito alto para fazer uma implantação, né, de uma normativa dessa, mas qual que é o custo de não fazer e ter um problema maior no futuro? Né? Será que é melhor você fazer preventivamente ou esperar dar alguma caca para depois resolver? Sim, sabe? É importante. Assim, em termos de custo-benefício, né? Benefícios se sobressaem, né? Então, rotatividade, hoje a gente sabe que também está super difícil repor colaborador, trabalhadores. Não é nada, acha na esquina, né? Na indústria, principalmente. Eu sei que vocês onde obra qualificada eu sei que mole. Vocês, industriais, estão cheios de 50 a mais dentro do quadro de colaboradores de vocês. Então, a gente está enfrentando um mercado novo, não se esqueçam disso, né? São outros tempos. Então, a NR1, vejam ela como uma aliada, né? E em termos também, enfim, de processos trabalhistas, né? Acho que isso também já foi bastante dito, né? Mas em termos de custas agora, né? Em termos de o quanto de perna essa empresa, pequena empresa, tem para acompanhar.
Assim, João, do mesmo jeito que média e grande empresa tem um capital de giro maior para poder investir nisso, né, às vezes sem sentir tanto o baque, é elas que estão adoecendo mais. A pequena empresa não está assim, nossa, pegando fogo, como estão as médias e grandes empresas. Porque quanto mais pessoas você tem, quanto mais processos você precisa, mais estrutura, mais difícil da coisa não sair, né, como esperado. Então, os adoecimentos maiores vêm de médias e grandes empresas. A pequena empresa não está tão doente, né? Ela não está precisando, por exemplo, de tanta intervenção. Talvez a pequena empresa vai mais para a prevenção mesmo. Então, ela talvez vai precisar de um monitoramento, mas vai ser muito mais tranquilo, mais espaçado, talvez, né? Então, não vai ser tão custoso para ela. Não vai ser tão custoso para ela. Até porque eu não sei como as outras pessoas que estão fazendo intervenção de NR1 estão cobrando por aí, né? A gente sabe que os preços de avaliação psicológica não está tendo tanta variação, pelo que a gente tem ouvido. E intervenção, eu não vi nenhuma empresa fazer ainda, levar adiante esses planos de ação, esse gerenciamento, mas caso eles optem a fazer, por exemplo, com o Instituto, né, a gente leva em conta o porte da empresa também, para fazer o cálculo dos custos para a empresa também, né? Enfim, é levado em conta o número de colaboradores, né? Então, dependendo do risco psicossocial, essa pequena empresa nem precisa fazer tanto assim, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam achando que vai ter que estar todo mundo saudável. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre o seu ambiente não ser um ambiente adoecedor. Né? Sobre as relações que são produzidas ali, as relações interpessoais. Isso, quando a gente fala ambiente, é o ambiente pessoas, o que as pessoas estão fazendo. Não adoeça ninguém. Né? A ideia é que a gente possa detectar antes para não cronificar, para não virar algo crônico, né? Porque às vezes a pessoa daí só vai dizer no burnout. E a pergunta do João pode ser a pergunta de outras pessoas no sentido de como é psicossocial, sempre gerou em torno um preconceito em torno do psicológico. Custa caro. Elitizado, né? Assim, o acesso. Né? E aí, o que a gente vem também com o caso Agriô, acho que é essa, vamos comemorar 2 anos, a ideia é que as pessoas tenham acesso a essa informação. Então, a gente está aqui, nós fazemos rodas de conversas, já estivemos em palestras, sempre para contribuir com o esclarecimento, para dizer que existe um acesso, e ele não é da elite. Né? Por isso que o Instituto chama Caso Agriô, né? Não chama vem viver na França. Caso Agriô, vem ser feliz na casa de passagem de contadores de histórias, né? Então, quando a gente foi falando muito aqui de dar um lugar para as pessoas poderem falar em nome próprio, né? Então, isso é algo que é importante, que traz saúde, né? Então, mas é isso, tem muita polêmica em torno, porque ainda às vezes é até difícil de entender o que é saúde mental, né? Assim, e aí cai nas idealizações de novo. Então, a gente, para cair nas idealizações de todo mundo vai trabalhar bem, todo mundo vai trabalhar sorrindo, né? Saúde mental é nossa, então a gente vai ser uma grande ciranda, né? E fazer cântico, saudar o sol, não, porque, né? Às vezes, igual vocês falaram que tem alguns outros profissionais surfando na onda aí, né? Às vezes o pequeno e o médio ali, nem vai atrás da psicóloga, porque fala vai ser caro, não, e já pega façam suas cotações, pessoal, né? Só para regulamentar ali, para falar, não, se vier eu tenho um papel. Sim, né? Então, às vezes, se a gente souber isso e esclarecer essa dúvida... Mas eu tenho outro ponto de vista. Eu estava pensando aqui, assim, hoje tem um índice maior de problema psicossocial em médias e grandes empresas, né? Estatístico. Sim. Não é nós que estamos falando, exato. É estatístico. Tá? Mas tanto as pequenas empresas que têm processo definido, organizados, porque tem muita pequena empresa, aquela lá que é mais informal, que tem uma administração mais amadora, né? Isso aí
eu acredito que tenha uma maior facilidade de conversar e tudo mais, tá? Mas falando de uma pequena empresa, média empresa, grande empresa, que tenha um processo definido, isso eu estou falando do lado do empregador, tá? Tem um processo definido. A gente tem, vai lá, você estipula uma meta, que já tem um processo definido para atingir aquela meta, e a sua liderança tem o dever de te entregar aquela meta, né? Porque ela tem um resultado para apresentar numa reunião mensal, né? Então você acaba que ignorando, né, às vezes esse mal-estar psicológico de um colaborador em busca daquela meta, porque a gente é cobrado, não que a gente é cobrado, a gente se cobra muito por isso. Por isso que eu falei lá no início, a gente parte do princípio que todo mundo vai estar bem, né? Então a gente acaba, na verdade, não é que a gente não liga, não é que eu só estou falando por mim agora, tá? Não é que eu não ligo. Não interessa como que se o cara tá bem, se tá mal, se tá com alguém doente na família, ou se ele tá triste, se tá feliz, eu quero resultado, né? Não é exatamente isso. É que eu tenho um planejamento, e meu planejamento é de longo prazo. Né? E muitas vezes o meu planejamento de longo prazo não inclui, eu tenho que ficar cuidando, às vezes, da saúde. Mas é por isso que a assessoria entra, né? Pois é por isso que a assessoria entra, por isso que vem de fora, porque é isso, já tem muita coisa na mão do empregador. E a gente entende que vocês não vão virar especialistas. A gente tem um peso prazo, né? E nem precisa. Já tem mas agora eu vou ter que ser psicólogo. Não, de forma alguma, não é isso. Então, e é nesse sentido mesmo, Lincoln, porque a assessoria entra para você também. Ela entra nesse lugar também para você, para te auxiliar. Porque se a questão ali for uma pressão que está tendo, então está tendo resultado, está tendo baixo retorno naquele momento. Então, não é que o faturamento não entra, inclusive, nesse cálculo de saúde, né, do trabalhador ali psicossocial, né? Sim, é um fator estressante também, porque fala-se muito do salário do colaborador, mas também tem o faturamento do empregador, né? O dinheiro é uma variável que conta muito também no trabalho, até porque trabalho todos os lados. Gera renda. O trabalho, muitas pessoas estão lá para isso. Para o trabalho dinheiro, tem que gerar renda, senão perde sentido. Exato. Então, ele vai ser entrado nesse cálculo, né? Então, volto a dizer, não é que a pequena empresa ela não pode adoecer. Pode, mas é como se ela não tivesse tão cronificada. Tão cronificado que a gente fala esse problema mais incrustado, que é, assim, já está no lugar de atestados, afastamentos, algo muito mais danoso, assim, né? Então, é possível identificar um pouco antes e, às vezes, leva até um pouco mais de tempo. Mas, sim, as pessoas também podem ter burnout na pequena empresa. Né? Mas, assim, por exemplo, me surgiu uma outra dúvida agora. Se você pega uma pequena empresa, por exemplo, né, que é aquela empresa familiar que trabalha o pai, a mãe, os filhos ali, que você tem uma liberdade maior de falar. Às vezes você não tem aquele cuidado de cobrar, de fazer uma cobrança que você teria com um funcionário contratado que você não conheceu ali por causa do teu meio profissional. Você corre-se um risco maior por esse motivo de ser todo mundo. Risco de adoecimento? De adoecimento, assim? Gente, empresa familiar... Depende. Muito. É muito nesse lugar da intimidade que você traz. O quanto que as pessoas conseguem. E não é ideal seria esse lugar de afastar, intimidade né? não é lugar seguro também para se expor. Tem isso, né? Sim. Então, assim, depende muito. Talvez você faça a pergunta querendo que a gente dê uma resposta generalista. Não vamos fazer isso, porque cada caso é um caso. E é tão interessante... Pode facilitar e dificultar, a gente não sabe que família é essa. Mas você falou que as empresas menores não estão tão doentes igual as grandes. Existe alguma métrica, algum cálculo que foi feito para poder saber onde estão os focos maiores ou não? Não existe esse número? O Ministério do Trabalho tem um canal, né? Tem uma divulgação e também o acesso do empregador, né? Não, do empregador não. Do trabalhador poder fazer a denúncia. E aí, assim, dados mais atuais, né? A primeira vez que a gente esteve aqui, a gente teve o conhecimento desse canal achando que ele era anônimo
e que não necessariamente precisava identificar o nome da empresa ou da indústria. Não. Esse canal, ele pega tudo. Você pode colocar o nome da empresa, o nome da indústria, o nome da liderança, tudo. Você pode detalhar tudo. Se você está sofrendo um constrangimento, você pode colocar inclusive o nome de quem está te constrangendo. Exato. Porque a fiscalização vai iniciar também nesses lugares. Então, quando a gente fala da pequena empresa, por exemplo, as fiscalizações vão onde está um enfoque maior nesse momento, mas vai chegar para todo mundo. E isso nos faz acreditar que quando o Ministério do Trabalho propõe, talvez ele não tenha o alcance da fiscalização ainda, mas como a gente sabe que hoje tudo é tecnológico, tudo é IA, esses canais de denúncia, na verdade ele não é chamado de canal de denúncia, ele é como se fosse um acesso do trabalhador direto com o Ministério do Trabalho. É para aproximar o Ministério, porque já não tem o alcance da fiscalização, né? Não tem fiscal do Ministério do Trabalho em todo lugar. Mas aí se tem uma denúncia, o trabalhador, ou se tiver várias denúncias daquele local, ele vai... Exato. E aí a IA pode filtrar isso. Ela consegue mensurar isso facilmente. Então a fonte agora, ela é direta. Ela não depende mais de uma pesquisa do IBGE, do CAT, nada disso. Um processo. Então já existe. Existe essa fonte direta. Sim, e os atestados também, né? Foi feito um levantamento, uma pesquisa recente, então pelos atestados também conseguiu se rastrear. Eu vi essa né? pesquisa. Eu os afastamentos, né? Os INSS. Consegue mensurar também. Isso é legal. Então, mas para você que está vendo, você sofre algum tipo de assédio no seu trabalho? Né? Você sofre algum constrangimento? Tem algum risco psicossocial evidente? Comenta aqui pra gente. Né? Comenta que a gente vai ter que voltar para uma terceira parte e na próxima parte que a gente fizer, a gente pode esclarecer a sua dúvida. Né? Se você tiver alguma dúvida, né, João? Isso. Pode trazer pra gente. Pode mandar mensagem pra gente, se você não quiser fazer um comentário público, não tem problema. Mas nunca se esqueça de seguir o nosso canal, né? Curtir, ativa a notificação para você não perder assunto interessante que nem esse. Que a gente vai voltar com as meninas de novo aqui, porque o assunto tem muito assunto pela frente ainda, né? Polêmico, muito novo. Ainda a gente vai estar se adaptando e conhecendo, né? E trazendo novas histórias aí. Então eu acredito que a gente vai ter que continuar fazendo esse acompanhamento. Nós já falamos sobre esse assunto logo no início, antes de ser uma obrigação, né? Estamos trazendo alguns pontos de vista agora, depois de algum tempo já em vigor, e daqui a um tempo a gente vai voltar a falar sobre isso de novo, para saber como está se comportando, né? Enquanto isso, eu quero só agradecer a presença de vocês, que mais uma vez trouxe muito conteúdo maravilhoso para a gente aqui. Obrigada. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Né? A gente adora fazer isso, falar sobre psicanálise. Vocês perceberam, entrevistas sempre muito longas, se deixar a gente ficar falando. Obrigada, então, mas trazer informação eu acho importante, né? Porque a ignorância traz um prejuízo muito grande, não digo financeiro, né? Emocional, no caso, né? Então, para ninguém alegar a ignorância, a gente está trazendo essa informação. Sim. Mas muito obrigado por você que nos acompanha e continua seguindo a gente aí. Valeu. Valeu, gente.